Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com os nossos patrocinadores, né? Estou recebendo o Daniel e a Jane, que vão se apresentar. O stand está lindo, maravilhoso. Eu passei lá, dei um oi lá. Nossa assistente virtual também passou, né? Queria muito agradecer essa parceria. Eu estou saindo de uma palestra agora, uma mentoria, né? Estou aqui com vocês, entrei rapidamente para dar boas-vindas, desejar para vocês assim uma palestra incrível, tá? Eu sei que tem muito a contribuir o nosso público, eles estão entrando devagarzinho ali, o pessoal vai entrando, mas a nossa palestra está gravada. Então, o pessoal que não puder assistir agora, porque está em aula, alguma coisa, né? Ou até mesmo está sem conexão, né? Vai poder acessar essa palestra gravada, curtir, né, todas as informações aqui dos nossos patrocinadores. E visitem o nosso stand, né? É isso que você vai falar, Jane? Visite o nosso stand. Com certeza, Alice. Muito Ó, obrigada pela parceria, viu? Está com vocês. ah, Então, a Jane vai apresentar o Daniel e eu vou ficar quietinha aqui, vou tirar meu microfone e também minha câmera. Um Obrigada, abraço. Alice. Bom, pessoal, boa tarde. É realmente um prazer a gente poder estar participando da quarta-feira de carreiras aí da UFRJ. Eu me chamo Jane Tavares, sou gerente de recursos humanos para a América Latina aqui na Kongsberg. Eu trabalho aqui na empresa há 15 anos, e aí, junto com o Daniel, a gente tem aí muitas histórias de sucesso dentro dessa grande empresa que é a Kongsberg. Então, está sendo muito bacana poder compartilhar, né, com todos os visitantes aí da feira um pouquinho mais sobre a Kongsberg. E Daniel é nosso diretor regional de automação e controle das Américas, e ele vai se apresentar mais apropriadamente e compartilhar aí a mensagem que ele preparou aí com todo carinho para vocês, para falar um pouquinho da Kongsberg. Boa tarde, obrigada. Maravilha, obrigado, Jane. Boa tarde a todos. Muito obrigado por vocês terem separado um tempo para participarem dessa palestra. Meu nome é Daniel, sou diretor regional das Américas, na área de automação e controle. E para mim é um prazer, assim, até maior estar aqui nesse evento do UFRJ. Eu sou ex-aluno de engenharia elétrica, eu cursei engenharia elétrica na UFRJ, sou ex-aluno ali do bloco H, do Centro de Tecnologia. Devo muito ao UFRJ como pessoa e como profissional também. Aprendi demais com todo mundo, né? Durante a minha caminhada na UFRJ, também trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, né? Tive a oportunidade de fazer mentorias e lecionar também na faculdade como monitor, por alguns anos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, viu? E eu estou aqui hoje querendo dividir também um pouco da nossa empresa, da minha experiência, falar um pouquinho das oportunidades que se encontram em aberto também na nossa empresa e as grandes áreas, né? Bom, vou começar. A nossa empresa é um grupo, né, que tem 200 anos, mais precisamente 209 anos, e é um grupo com quatro grandes áreas, que eu vou voltar em breve, né? A gente está presente em 40 países no total. O grupo tem mais de 12 mil funcionários e um revenue também, uma receita de cerca de 15 bilhões em média, tá? No último relatório anual. Então, nosso grupo ele é composto de empresas da área marítima, que é a empresa que eu represento e onde eu trabalho há 12 anos. E a gente também tem uma empresa de defesa, né, na área de aplicações digitais e também na área que a gente chama de discovery, mas é a área que trabalha com o desenvolvimento de sensores e robótica com foco em equipamentos subsea. Tá? Então, assim, o nosso grupo ele entende, né, que existe um contexto global nos dias de hoje, né, com diversos regulamentos que devem ser atendidos, muita expectativa em relação a mudanças climáticas,
muita expectativa em relação a gerenciamento de energia. A gente tem aí crises energéticas de diferentes proporções em diferentes lugares do mundo, e a parte de offshore wind, né, geração de energia eólica offshore, no mar, tomando cada vez mais espaço nos diferentes países, e também diversos desafios, né? E a gente tem realmente prazer de trabalhar numa empresa que tem foco em sustentabilidade, né? E a gente realmente coloca essas mudanças climáticas e como objetivo para que a gente ajude. Eu vou mostrar um vídeo institucional super rápido, um minutinho. Caso vocês não consigam ouvir o som, podem me dizer e depois eu vou voltar. Struggles to control the spill as it continues to devastate the northern coast. Vocês estão ouvindo, pessoal? Acho que sim. Então, a gente realmente tem essa visão, né, que a gente protege, nossos equipamentos, eles protegem as pessoas e o planeta, né? E a gente fez um jogo de palavras aí, né? Porque a gente faz isso através de tecnologia, né? Nos diferentes segmentos onde a gente atua. Focando um pouco mais na Kongsberg Maritime, né? Que é o segmento marítimo do nosso grupo, né? A gente possui diferentes divisões de produto, né? A divisão de automação e controle, a divisão de propulsão e maquinário de deck, a propulsão de integração e energia, né? E nossos produtos estão espalhados no mundo todo, né? Tem mais de 33 mil embarcações com os nossos equipamentos no mundo todo, então isso requer também um volume muito grande de suporte, né? Não só modificações de sistemas e projetos de refit, retrofit, adequação de tecnologia, mas também a gente precisa dar suporte para toda essa frota. Então, a gente também opera no mundo inteiro, nos diferentes países onde a gente atua, com um time qualificado, time técnico qualificado, e a gente está presente aqui nas Américas também. Vou voltar um pouquinho mais nisso. Nosso grupo, nossa divisão marítima, ela tem mais de 6 mil funcionários e uma receita bem relevante dentro do nosso grupo. Tá? Aqui, nesse slide, vocês podem ver ter um panorama bem completo, né, das tecnologias que a gente entrega. A gente diz que a gente opera desde o fundo do mar até o espaço, e é verdade, né? A gente tem tecnologia realmente que auxilia na exploração geológica, e até sensores que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que realmente são utilizados em sondas. Então, a gente também entrega, né, tecnologia marítima para os diferentes tipos de embarcação, né? E a gente consegue entregar desde o propulsor, que faz a embarcação se mover, até o topo do mastro da embarcação. Então, a gente entrega
sistemas da ponte de comando, os sistemas de propulsão, maquinários de deck, e principalmente hoje em dia, todo esse contexto de equipamento é muito digitalizado, né? A gente tem também sistemas que de fato tratam os dados de processo e de operação de forma bem inteligente, né? Então, toda essa gama de produtos que a gente oferece realmente integra, né, esse objetivo que é de proteger as pessoas e o planeta. E então a gente tem um foco em sustentabilidade muito grande, né? Aqui é um pouquinho do que eu falei sobre a nossa rede de suporte, né? A gente realmente precisa de uma rede de suporte bem ampla para dar suporte para toda essa frota, né? E falando um pouco mais de como a gente está organizado aqui na nossa região Américas, a gente tem 450 funcionários, um pouco mais agora no momento, para falar a verdade, e a gente tem 14 sites nas Américas. O país que a gente tem mais sites é os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem um site em Niterói, e a gente opera em 5 países diferentes: Canadá, Estados Unidos, Panamá, México e Brasil, né? Então, só reforçando a nossa visão, a visão do nosso segmento marítimo, né, dentro do Grupo Kongsberg, é realmente ser a primeira opção dos nossos clientes. Então, sempre que eles pensarem em alguma solução marítima, a gente quer que eles pensem na Kongsberg. Nós temos muito foco em desenvolver tecnologia para redução de emissão também. Isso é muito importante para a gente. E a gente faz isso através de pessoas, né? Então, assim como eu, acho que todo mundo que trabalha na nossa empresa são entusiastas por tecnologia, né, e tem essa paixão aí pelo oceano, né, em diferentes dimensões. Agora eu vou falar um pouquinho mais das aplicações das tecnologias que a gente desenvolve, e espero que eu faça quem é entusiasta aí realmente gostar muito, né? Bom, o primeiro caso que eu queria trazer é um projeto da SpaceX, né? Eu acho que todo mundo que gosta de tecnologia acompanha muito a SpaceX também. É uma empresa privada que começou a explorar esse mercado aeroespacial, né? E para explorar esse mercado aeroespacial, até então, né, há um tempo atrás, a gente só tinha agências governamentais explorando o espaço, né? Mas para tornar isso viável, né, para a iniciativa privada, a gente, bom, todos os stakeholders dessa indústria começaram a olhar o custo, e você deve imaginar, quando a gente lança um foguete no espaço, todo aquele equipamento, ele deixa o satélite lá, e todo aquele equipamento é descartado. Então, um dos pontos muito críticos até para a viabilidade do negócio da SpaceX em alguns segmentos era recuperar parte da carenagem do foguete, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, essa super rede aqui, é um barco que serve para capturar a carenagem do foguete que cai de volta na nossa atmosfera. Então, esse barco, você pode imaginar, existe um cálculo de onde essa carenagem vai cair, mas é um cálculo que tem a sua margem de erro, né? Então, a Kongsberg desenvolveu uma funcionalidade muito específica para que o navio em movimento consiga realmente capturar essa carenagem, né? Eu tenho um pequeno vídeo que vai ilustrar como é que isso acontece. Aqui o barco está em movimento, né? E a carenagem cai exatamente onde o espaço dessa rede. Então, toda essa manobra que a embarcação está fazendo, ela está sendo controlada pelo nosso sistema, né? Então, tem um comandante nesse navio, mas essa funcionalidade a gente chama de Auto Track High Speed. Foi desenvolvida aqui nas Américas por um dos nossos engenheiros de serviço,
e foi um projeto muito interessante, né? Inspirou muitos outros engenheiros de serviço do nosso time. Isso é só um exemplo, né? O próximo exemplo que eu queria dar também, eu acho que todo mundo está acompanhando a missão de Marte aí, da NASA, né? Uma missão muito interessante e desafiadora também. E a gente também tem tecnologia no veículo, né? No veículo espacial utilizado para explorar Marte, né? E a tecnologia que a gente tem é uma tecnologia de radar que, na verdade, mapeia e penetra o solo de Marte, né? Então, isso foi muito crítico até para aterrissagem com sucesso do veículo de exploração. O nome do veículo é Perseverance, Perseverança, né? E vocês imaginam, né? Se esse solo onde esse veículo está aterrissando fosse de tal forma que esse veículo afundasse ou danificasse, seria muito crítico para a operação, né? Muito investimento se perderia, né? Então, é realmente esse sensor muito crítico para a aterrissagem do veículo Perseverance. Uma outra tecnologia que realmente tem sido bastante utilizada é a tecnologia de defesa. Por um acaso está sendo utilizado na guerra da Ucrânia também. Tem outras aplicações, como proteger a Casa Branca dos Estados Unidos, né? Essa informação não é secreta, vocês podem ver na internet. É o sistema NASAMS de defesa aérea. E, na verdade, ele serve para proteger vidas, né? E também proteger o que a gente chama de estruturas críticas. Por exemplo, o caso dessa barragem, né? Ou então uma usina nuclear, ou então a própria Casa Branca, ou um prédio governamental, e também aplicações civis, hospitais. Esses são alvos que realmente ferem muito até questões humanitárias, né? Em conflitos armados. Então, a gente também executa esse serviço. O que eu queria também destacar aqui é que, como o nosso grupo é um grupo de tecnologia, a gente troca informação de tecnologia entre as divisões. Então, existe tecnologia de defesa que consegue, né, solucionar alguns desafios, né, de operações marítimas e vice-versa, né? Então, a gente tem essa integração da gama de produtos Kongsberg, né? E a gente consegue fazer isso de uma forma muito interessante, né? Eu tive envolvido com o desenvolvimento de um produto aqui no Brasil, onde a gente precisou fazer uma aplicação offshore para plataformas de produção da Petrobras. E essa tecnologia está sendo utilizada, por exemplo, em defesa, né? Então, há uma integração muito grande entre as áreas. Uma outra aplicação super interessante, né? Um pouco antiga, né? Mas um dos pontos críticos do lançamento do foguete é de onde esse foguete vai sair, né? E o melhor lugar para o foguete sair é na zona equatorial. E então, bom, existiam desafios ali de logística para fazer isso em terra, né? Então, algumas nações se juntaram para fazer isso no mar, né? E vocês imaginam também que isso tem que ser um lançamento remoto, né? Existe toda uma questão de segurança no local do lançamento. Então, eram 2 navios, né? Um utilizando posicionamento dinâmico, porque está em alto mar, não dá para ancorar o navio. Depois eu posso até tirar dúvida em relação a esse sistema, de quem tiver. E o barco se afastava, né, e lançava remotamente esse foguete, né? Uma outra aplicação muito interessante, né, com uma pegada muito forte em sustentabilidade, um projeto muito inovador, né, é o projeto do Yara Birkeland. O Yara Birkeland é o nome do navio, né, e uma parceria entre a Yara, que é uma empresa de fertilizantes, e a Kongsberg. E para vocês entenderem um pouco,
o histórico disso é que a Yara sempre enviou fertilizantes da sua fábrica até o porto com caminhões, né? Então, ao invés de fazer isso com caminhões, que são caminhões, né, emitindo CO2 e tudo mais, eles são caminhões a diesel, eles quiseram fazer isso com zero emissões, né? Então, a gente se juntou e trabalhamos juntos no projeto Yara Birkeland, que é uma embarcação completamente autônoma. Esse módulo que vocês estão vendo, esse container aqui bem na frente da embarcação, ele vai ser removido depois de um tempo. E aí, para quem tem um background técnico, eu posso até dar uma aprofundada. A intenção é que esse barco está operando agora, desde o meio do ano passado, né? Então, começaram as viagens com zero emissões, né? Entre o porto que recebe os fertilizantes, né, na base da Yara, e o porto de onde vão sair navios com esses fertilizantes para os diferentes portos do mundo. E existe um modelo matemático aprendendo essa rota em tempo real, né? Então, a ideia é que, progressivamente, remova-se também esse container de frente aqui, e até que a embarcação fique 100% autônoma. Uma dúvida que geralmente eu percebo, né, quando se fala de embarcações autônomas, a gente não está dizendo que é zero intervenção humana, tá? A gente está falando, de fato, de uma embarcação que pode ser operada remotamente, né, também, e cuja manutenção pode ser feita também remotamente, uma série de mecanismos de tecnologia, tá? E aqui só mais algumas fotos, né, de como é a estrutura do Yara Birkeland. Para quem é entusiasta também, tem alguns desenhos, né? A única coisa que eu gostaria de comentar desse desenho é que, assim como na indústria de aviação, vocês devem imaginar que uma embarcação autônoma tem muita redundância, né? Então, é um conceito modular, onde, se algo falhar, você tem diversas outras opções de sistema que conseguem tomar o controle da embarcação e fazer o que deve ser feito. Tem muito mecanismo de segurança. Todo esse conceito de navegação autônoma foi aprovado também por autoridades marítimas, né, e certificado, né? A gente sabe que tem alguns outros lugares do mundo que são pioneiros nesse tipo de tecnologia e intervenção, e aqui no Brasil a gente fica também muito atento aos movimentos para que a gente consiga, né, introduzir conceitos tão inovadores quanto esse. Então, essa é uma foto aí da primeira navegação do Yara Birkeland, ainda com tripulação a bordo. E uma outra tecnologia que eu queria comentar são os Digital Twins, né? Para quem trabalha na área de processos e só para vocês entenderem, existe uma criticidade muito grande em fechar uma simples válvula de processo, né? Então, o Digital Twins, Twins é gêmeos em inglês, é basicamente um modelo matemático rodando com inputs de campo em tempo real, onde você tem muito suporte para tomada de decisão, né? Você consegue simular uma planta real no ambiente virtual, com dados em tempo real, e fechar essa válvula. E caso alguma intervenção que você não quer que aconteça, haja alguma outra consequência, né, que você não quer que aconteça num ambiente simulado, você não vai tomar aquela decisão na planta real, né? Então, é uma ferramenta muito, muito poderosa de tomada de decisão, e é uma ferramenta que realmente otimiza ali a produção, né, e em diferentes níveis. A gente tem aplicações tanto onshore quanto offshore dos Digital Twins. Vi que eu estou há 32 minutos aqui falando, mas
só para finalizar, eu queria falar um pouquinho das nossas pessoas, né? Tem alguns slides aqui falando um pouco de como o nosso time trabalha, né? Aqui, time offshore, né? Como a gente trabalhou na pandemia também, foi um grande desafio para a gente, mas a gente continuou, né? E a gente tem um time muito orgulhoso do que faz também, né, nas diferentes áreas. Aqui está um time de propulsão, né? Montando um propulsor bem grande que a gente tem. Um time de treinamento, né, lá na Noruega. E a gente foca muito em segurança, muito em segurança. A gente fica lembrando sempre para os nossos funcionários, olha, o que a gente faz, o que a gente trabalha é realmente muito crítico, a gente precisa ter muito foco em segurança, né? E essa foto eu achei incrível, percebi que o Thiago, nosso funcionário, estava com essa blusa aqui. Falei, cara, preciso tirar foto de você com essa blusa. É exatamente isso, reforçar a segurança. E para finalizar também, tem algumas fotos de treinamento, né? Tem um dos nossos engenheiros de campo também fazendo uma palestra para um dos nossos clientes, né? O time treinando aqui no nosso laboratório. A gente também tem laboratório de reparos e laboratório de simulação aqui no Brasil. E é isso, né? Eu tenho mais fotos da área técnica aqui, mas eu queria falar também que a gente também tem um time muito grande de back-office. A gente tem vagas de back-office também que abrem. A gente tem, inclusive, uma vaga aberta, a gente pode até comentar depois. E então para entregar toda essa tecnologia de produtos, suporte para os nossos clientes, a gente tem um time assim muito orgulhoso do que faz, né? E tanto nas áreas técnicas quanto no time de back office. Jane, tem alguma pergunta para a gente no chat? Oi, Daniel, por enquanto não, mas a gente já pode abrir, você ainda tem, sua apresentação ainda segue por hora. Aí a gente abre aqui para as perguntas. Beleza, eu acho que eu finalizei por aqui. Pessoal, queria agradecer pelo tempo de vocês e abrir para perguntas. Aí Se a abrir gente para pergunta, já tem uma pergunta. Vamos lá. Beleza. Oi, Daniel, tudo bem? Olha, adorei, fiquei encantada. Aliás, esse barco que faz a recuperação desse... A gente chama de destroço? Como é que a gente chama? Fertilizante? Não, Que quando cai do satélite. quando cai no Sim. satélite. Exatamente. Ele pega a carenagem do foguete. Carenagem, isso. Gente, eu fiquei impressionada, achei incrível. Você falou que ele estava em movimento, né? Então, assim, você imagina como é uma operação complexa, né? Porque tem ventos, né, que vão interferir no processo. Pode passar um animal no meio do caminho, ali uma ave, né? No meio do oceano passa uma ave, né? Então, assim, quantas variáveis, né? Que coisa complexa que é. E achei muito legal você ter falado que foi um projeto aqui do Brasil, né? Foi das Américas. Foi da Perdão, nossa das região. Américas. Foi um engenheiro do time lá dos Estados Unidos, né? Mas que a gente tem exatamente o mesmo departamento aqui no Brasil. E uma coisa que eu posso destacar é que, assim, eu costumo falar para o nosso time que o céu é o limite, né? Então, quando um cliente senta com a gente para falar sobre um desafio operacional, a gente não sabe exatamente o que vai sair, mas a gente sabe que a solução vai vir, né? Então, quando a gente sentou com os stakeholders envolvidos nesse projeto da SpaceX, a gente percebeu que a gente tinha um problema a ser solucionado e a gente trouxe essa solução através da funcionalidade de Auto Track High Speed do navio, que é uma funcionalidade de controle de posição da embarcação, né? E é algo que pode trazer essa flexibilidade, né, para a embarcação de pegar algo em movimento, né, ou se movimentar muito rápido do local onde ela está. E tem uma série de fatores, potência de propulsor e tudo mais, que vão fazer a reação da embarcação ser adequada, mas o fato é que a gente consegue olhar para essa dinâmica de produtos e de tecnologia marítima, né,
e propor uma solução para um problema que é tão crítico, no caso da SpaceX, para a viabilidade de todo o projeto, né? Se a SpaceX não conseguisse recuperar a carenagem desse tipo de foguete, provavelmente esse tipo de lançamento não seria feito, né? Ou então teria que ser feito de uma forma completamente diferente, que a gente nem sabe os impactos. Então, um projeto super crítico, a solução foi fundamental para a viabilidade desse tipo de serviço. E o que eu acho também que é bem legal a gente ver, né, a qualidade, né, dos nossos profissionais. Eu até mandei uma mensagem para a professora agora, que é a professora Marta Tapia, uma das nossas diretoras de políticas de acompanhamento, né, dos estudantes, políticas estudantis, e ela é professora da Engenharia Naval, né? Eu falei, Marta, cadê os nossos alunos? Né? Põe eles aqui para assistir. Eu estou em prova e tudo mais, mas vai estar gravado. Eu falei, está gravado. Ela falou assim, ainda bem que está gravado. Aí está lá a mensagem dela, ainda bem que está gravado, né? Então, assim, só para te avisar, tá, Daniel? Assim, como a gente está deixando as palestras no ambiente, né, que é o ambiente virtual, para que eles possam acessar, então é um período... Aliás, prova tem toda hora, né? Porque, tirando as provas de cálculo e física, que são unificadas, que têm datas para acontecer, você tem prova dos professores das disciplinas, você sabe, você é engenheiro, você sabe disso, né? Toda hora, e a complexidade que é, né? Numa engenharia, você manter ali o teu CR e tudo mais. Então, assim, eu estou recebendo parabéns aqui no meu WhatsApp, nos grupos que estão mandando, e eu também convidei o pessoal de uma pós-graduação nossa, que é do Engeman, que é Engenharia de Manutenção. Então, eu não sei se tem alguém aí nos ouvindo, temos aí os participantes, mas eles acharam interessantíssimo. Alguns estão embarcados, não conseguem ver agora a palestra, entrar na plataforma, mas vão conferir lá as palestras gravadas, né, quando tiverem um horário aí disponível. Né? E tem gente que agora está na madrugada lá, né? Mas, Alice, a gente também se coloca aí à disposição, tenho certeza que o Daniel também e eu teremos o maior prazer de ir até a universidade, fazer uma apresentação presencial aí para os alunos, ou mesmo que seja através de Teams, a gente pode também coordenar aí um segundo momento e fazer uma outra apresentação. Tá? Show. Eu vou adorar. E a gente pode fazer uma apresentação assim específica, fazendo uma convocação direta para as engenharias que têm mais afinidade com o projeto. Não que uma outra engenharia não tenha, porque eu tenho certeza, né? Se a gente chamar para engenharia naval, engenharia de computação, engenharia mecânica, né? Eletrônica, com certeza, e engenharia de produção também, né? Porque os meninos da produção cabem em qualquer lugar, né? Mas eu tenho certeza que, numa chamada dessa, né, para a gente, com vocês, num segundo momento, né, Jane, a gente pode combinar e a gente trazer, né, esses alunos para que possam assistir. Daniel, eu sou apaixonada, né, sou incrivelmente apaixonada. E outra coisa, né, eu acho que a Jane já deve ter ouvido eu falar, o meu filho é surfista profissional, né, a minha nora também, né, de ondas gigantes, né. Então, assim... são campeões aí de ondas gigantes, né? Porque tem vários tipos de campeonatos, né? O pessoal já deve estar de saco cheio, toda hora eu falo deles, né? Estou babando, estou babando. É orgulho, assim mesmo, assim mesmo. Porque eles estão agora lá no WSL, né? Deram até uma palestra ainda há pouco, né? No WSL, para as crianças e tudo mais. E os cuidados, né? Isso que eu queria tocar no assunto, né? Eu gostei muito da delicadeza que você fez, se você puder voltar 2 slides assim, sua delicadeza de mostrar a tua equipe, teu time, né? Da importância da capacitação deles nesse processo, né? De você estar atento para isso, quando você falou assim, treinamento, né? Capacitação, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que é o processo seletivo. Eu não sei se eu vou falar o nome correto, tá, Jane? Até treinei. Kongsberg, tá certo, gente? Kongsberg, isso. Kongsberg, eu vou ter até assim, sabe quando a gente estuda, a gente marcar assim onde é a acentuação correta. Mas a importância aí do processo seletivo, o que vocês dão nos treinamentos iniciais, né? O programa, se vocês têm programa de trainee também, acho que está todo mundo muito interessado para saber como é que é. E visitação, Jane, tiver uma visita técnica, vamos agendar para a gente levar os nossos alunos também da escola, né?
Não, super possível. Eu vou até dar uma segunda missão aí para o Daniel, juntando a sua pergunta, que eu acho que seria legal, Daniel, você compartilhar com os participantes como foi a sua trajetória dentro da Kongsberg. E aí eu acho que você consegue fazer o link com a pergunta da Alice. Show. Quer dizer, na verdade, é uma pergunta, gente, que está vindo pela plataforma, tá? Então, o pessoal manda pergunta como é que é o processo seletivo. Eu falei, pô, passa no stand. Vai lá no stand. Eu vou falar para vocês, eu tenho muito orgulho do nosso processo seletivo, né? Porque a nossa empresa dá toda a formação para quem entra aqui, né? Então, dependendo da área, que até o background não é primordial. A gente contrata realmente pela atitude, né, das pessoas, o que a gente sente que são as prioridades da pessoa durante essa conversa, né? É claro que para áreas muito específicas, onde, por exemplo, conhecimento em mecânica é muito importante, é primordial, a gente busca aquele tipo de background, mas um exemplo aqui, né, é esse time que está sentado em torno dessa mesa, né, cada um de uma formação diferente, né, completamente diferente uma da outra. E eu posso falar, eu entrei por um acaso nesse departamento que trabalha com software de posicionamento dinâmico. Minha trajetória na empresa foi bem interessante, né? E bem rápido, eu imagino. Eu fiquei sabendo da Kongsberg através de uma pessoa da minha família, e eu estava terminando minha graduação em engenharia elétrica na UFRJ. Estava ali na reta final, fazendo últimas provas, e entrei na Kongsberg como estagiário, né? Fiquei 3 meses como estagiário e fui efetivado na Kongsberg. Durante esse tempo que eu era estagiário, eu estava tendo muito contato com o laboratório, com o time, conhecendo o time, fazendo os treinamentos de segurança. Então, linkando também um pouco com treinamentos, como é que a pessoa é recebida aqui na empresa, pelo menos na área técnica, né, a primeira coisa que a gente faz é dar toda a bateria de treinamento em segurança, né? Como é um ambiente que nem todo mundo está familiarizado, a gente também tem muitas normas a cumprir, muitas regras a serem cumpridas. A gente precisa que esse funcionário passe por esse treinamento de segurança. Depois que os treinamentos de segurança estão finalizados, a gente começa a engajar essa pessoa nos treinamentos técnicos, né, que hoje acontecem tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. É um mix. A gente tem um time muito capacitado aqui no Brasil também. Então, na época que eu entrei, o treinamento era todo feito fora do Brasil, né? E ao longo dos anos a gente vem capacitando tanto o nosso time, que a gente pode dizer que aqui no Brasil a gente tem um dos maiores especialistas do mundo em alguns assuntos específicos, né? Posso dizer que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o maior mercado de plataforma de produção do mundo, offshore, né? O maior número de plataformas de produção offshore é aqui no Brasil. E então, o nosso time é super especializado nisso, por exemplo, né? Então, a gente treina outras regiões também do mundo nesse tipo de tecnologia, né? Então, assim, hoje a gente faz o treinamento tanto aqui quanto fora. Por exemplo, esse treinamento aqui, no canto superior direito, ele foi feito fora do Brasil. Esse time aqui estava na Finlândia treinando, e enquanto esse treinamento aqui estava acontecendo no Brasil, por exemplo, né? Mas a próxima turma, a gente também trabalha com uma equipe muito grande de profissionais, né? A próxima turma a gente já vai treinar no México, por exemplo, né? Vou mandar todo mundo aqui para o México, né? Que vai ser um treinamento regional, e a gente já vai treinar lá, por exemplo. Então, quando a pessoa passa por todo esse treinamento formal, né, a gente também tem uma parte do treinamento que é muito importante, que é uma mentoria a bordo, né? Então, a gente faz uma avaliação do nível de competência da pessoa, né? Quando falo competência, falo de nível de conhecimento técnico mesmo da pessoa após esses treinamentos. E
e a gente introduz gradualmente essa pessoa, a gente expõe gradualmente essa pessoa a escopos mais complexos, né? A gente começa no básico e vai introduzindo até a gente perceber que a pessoa realmente está confiante e realmente está executando um trabalho de acordo com nossos requisitos de qualidade, né? E assim, cada pessoa tem a sua curva de aprendizagem, né? Então a gente também respeita isso, né? Mas eu acho que eu falei muito da parte técnica, né? De repente você quer falar, Jane, em outras áreas mais de back-office, como a gente geralmente faz? Sim, sim, não, perfeito. Assim, trazendo um pouquinho desse processo, de como é o nosso processo de recrutamento, todas as nossas vagas, elas são divulgadas no site da empresa, tá? E aí, dentro aí da plataforma da feira, a gente colocou lá o link que leva direto para essa página, e nessa página você tem acesso a todas as vagas que estão abertas no mundo todo, tá? Em todos os países. Em paralelo a isso, em consequência aí da nossa parceria com a FRJ, nós também passaremos a divulgar as vagas dentro da plataforma da feira, né, Alice, que vai ficar aí disponível, né, até o final do ano. Então, a gente vai usar esses 2 recursos aí para estar divulgando nossas vagas, tá? Então, o processo consiste de um cadastro através do link que é divulgado na página da empresa. O gestor, ele acessa uma plataforma para fazer a análise dos candidatos, faz uma pré-triagem. Esses candidatos passam por uma rápida entrevista com uma empresa de suporte aqui para os recursos humanos. Para as equipes técnicas, é feito um teste de raciocínio lógico, né? Tem alguns testes que são feitos para a gente avaliar algumas questões, e faz a entrevista, geralmente, com um painel diverso, né? Geralmente é o gestor da vaga e mais 2 outras pessoas, e, por último, com o RH. Então, o nosso processo seletivo ele é bastante rápido, né, Daniel? A gente consegue aí acelerar bastante as etapas fazendo dessa forma, e uma vez o candidato sendo selecionado, a gente segue aí com o trâmite operacional de exame médico, verificação de documentação e tudo mais, tá? Então, a gente tem aí uma média, talvez, de 40 dias a 60 dias para a gente ter alguém, encontrar a pessoa e fazer essa recolocação, tá? Na área administrativa, a gente tem hoje, até um programa que existe na empresa, que é para todos os funcionários, claro, mas o pessoal da área administrativa também gosta bastante, que é o programa de auxílio educacional, o programa de bolsas de estudo. A empresa oferece bolsa de estudo para cursos de graduação, pós-graduação, né, o MBA, e também curso de idioma. Então, a empresa contribui aí com 80% do valor da mensalidade todos os meses, aí, enquanto durar esse curso do funcionário. Então, é um benefício assim, bastante procurado que a gente tem, e é claro que é extremamente satisfatório para a empresa ver as pessoas interessadas em se qualificarem, né, em se prepararem, estarem melhor preparadas para o exercício aí da profissão, tá? Muito bom, Jane. Até posso interromper um minutinho? Até para falar para você o seguinte: a gente tem vários cursos de pós-graduação, inclusive nessa modalidade, né, que a gente está aí remota, né, também. Então, assim, seria uma facilidade, por exemplo, de colocar vários alunos aí, fazer um pacote para vocês, então a gente já pode conversar sobre isso também, né? Então, até os alunos que estão nos ouvindo, que são das nossas engenharias, estão se formando agora, né? Então, já entrar num processo seletivo, passar nesse processo e, de cara, levar ali, né, um MBA, uma pós-graduação, né, lato sensu, que a gente chama de especialização. Sim, E Daniel, para você também, tá? Se você quiser aí pensar no seu time, né? Quem estaria mais apto? Então, são diversos cursos de pós-graduação. Então, assim, o Daniel pode passar para você, olha, eu acho que são elegíveis ao curso, fulano, beltrano, ciclano, e aí a Jane conversa com a gente faz um pacote, tem até um desconto até para o grupo, tá? É bem legal isso, a gente conversar com os nossos professores. Então, se você quiser marcar comigo, tá, Jane?
Tá ótimo, vamos sim. A Vamos falar gente sobre isso, para a gente conhecer também e trocar aí o que a gente consegue fazer. Bem bacana. Legal, já que vocês estão, de certa forma, Aham, né, entrando com 80%, isso facilita bastante, né, a sim, sim. educação continuada do seu público interno, né? Uhum. Sim, Muito com legal. certeza. Desculpa te atrapalhar, continua falando que Não, a gente ainda tem aqui uns minutinhos para finalizar. não, legal. Na verdade, eu ia até compartilhar um pouco aí dos nossos benefícios, né? Porque eu acho que é importante. A Kongsberg, como uma multinacional, ela tem os benefícios que a gente diz aí que são os benefícios padrão, né, de mercado. Hoje, a gente oferece assistência médica e dental extensiva aos dependentes, nós temos seguro de vida, temos uma previdência privada, que é um diferencial assim de mercado realmente, para o pessoal aí, para a galera que não está muito ambientada, né? A previdência privada, ela é um benefício pensando na aposentadoria, né? Pensando no longo prazo, pensando no futuro, mas o mercado geralmente pratica, por exemplo, se o funcionário contribui com R$1, a empresa deposita R$1. A Kongsberg, ela deposita R$1,50. Então, a Kongsberg contribui mais do que a prática aí do que o mercado faz, exatamente para fazer esse incentivo de que as pessoas tenham essa preocupação, né, com a sua estabilidade aí no futuro da aposentadoria. Nós temos, como eu falei, o programa de bolsa de estudos, temos auxílio creche, auxílio babá, nós temos convênio com o Gympass, nós temos programa de apoio ao empregado, que é uma empresa que tem uma central de atendimento e essa central ela dá suporte ao funcionário em caso ele precise de alguma orientação psicológica, jurídica ou financeira. Todo esse processo é confidencial, a empresa não tem acesso a quem usou. E o que é legal também nesse programa é que os dependentes também podem usar, tá? Temos ticket refeição, aqui no site da empresa tem um restaurante próprio dentro do site, a gente tem também ticket alimentação, então a gente tem aí toda uma rede aí de suporte com esses benefícios acessórios aí que a gente oferece para os nossos funcionários. Tá? Eu cortei o microfone aqui porque está chegando lá perguntas dentro da plataforma, né? Eu tenho 2 perfis na plataforma, então Sim. eu fiquei enlouquecida. Né? Pelo nosso chat não chegou nada por enquanto. Não, mas chegou para mim, Tá, tá? ok. Olha, A Isaura perguntando aqui sobre a comunicação interna da empresa. show. Legal. Então, segue aí, responde aí. Vamos lá, Isaura. Daniel também, se quiser compartilhar ou agregar. A Kongsberg, por ser uma multinacional, a gente tem vários canais de comunicação, tá? Como o Daniel falou, né, ele, por exemplo, ele hoje trabalha aqui em Niterói, né, está baseado aqui no Rio de Janeiro, mas ele responde por toda a região Américas, dentro da área de Automation e Control. Fora das Américas, dentro das Américas, ele tem um reporte local aqui no Brasil e tem um reporte nos Estados Unidos. E ele também tem uma outra linha de reporte para a Noruega, por exemplo. Então, essa comunicação ela tem que ser muito viva para que todo mundo consiga aí estar atualizado, né? Então, a gente tem o site, né, da empresa, a gente tem a nossa intranet, então todas as novidades elas são compartilhadas lá para todo mundo. Tá? Dentro do RH, a gente tem uma plataforma chamada MyHR, onde o funcionário tem aí, né, o acesso, o ponto de comunicação com a área de RH, se ele não estiver aqui dentro do site, ele pode mandar uma mensagem por lá, pode conversar com a gente também pelo e-mail para tirar suas dúvidas, fazer as requisições, né? Então, a gente pratica também, geralmente a cada 2, 3 meses, o que a gente chama de all hands, que é uma reunião geral, a gente reúne toda a galera que está aqui no site no dia e faz também a transmissão via Teams para falar dos resultados da empresa, cada área se apresenta, fala o que está acontecendo, quais são os projetos futuros, né? E a gente tem também, além disso, através do e-mail, um e-mail específico para comunicações, né, de todas essas novidades, de tudo que está acontecendo na empresa. Eu espero que eu tenha te esclarecido, Isaura. Qualquer coisa, você manda aqui no chat. Legal essa pergunta. Eu posso adicionar ainda?
né? Claro. A gente falou que assim, a gente tem uma estrutura matricial, como ela disse, com diferentes linhas de reporte, mas, e ao mesmo tempo, a cultura de comunicação ela é super aberta, tá? Então, a gente sabe que diferentes lugares do mundo eles gerem times de forma diferente também, né? A cultura norueguesa ela é super aberta, né? Um exemplo para vocês, eu estava na sede da nossa empresa e eu estava almoçando na cantina, a mesma cantina e tal. O presidente da empresa sentou do meu lado, tal, pegou o saleiro ali. Então, assim, é super aberto, né? E quando a gente... Então, até a hierarquia, a gente vê o comunicação com os líderes, a própria country manager aqui, a gestão é muito acessível da empresa, né? E a gente senta ali, toma café junto, conversa, ri, bate papo. Então, a gente preza pela informalidade de comunicação, né? Então, nesse sentido, é uma comunicação super, a gente chama de flat, né? Em inglês, mas super horizontal, nesse sentido, tá? Sim, sim. Perfeito. Vamos ver se chega mais alguma pergunta, a gente está em 6 minutinhos. Eu queria até acrescentar, assim, tem uma coisa que eu acho que a gente tem, que é também um diferencial bem bacana, é que a gente adora comemoração. A gente adora comemorar, festejar, estar junto, né? Hoje, por exemplo, é o dia da festinha aqui do aniversariantes do mês, de junho. A gente, dia 7 de julho, vai fazer uma festa junina, que vai ser julina, né? Que por conta aí do calendário não conseguiu ser em junho. Então, é um ambiente assim, bem bacana que a gente procura proporcionar para todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que agora a gente já está na reta final mesmo, é só dar um tchau, agradecer para as pessoas, então eu já vou fazer o meu, passo a palavra para vocês, né? Muito, muito obrigada pela parceria, acho que temos muita coisa para a gente construir, o Daniel, como é da casa, ele sabe o potencial, né, Daniel? Que nossos alunos possuem, né? Às vezes falta ali encontrar essa ponte, né, entre excelentes empresas para se trabalhar, e né, a informação às vezes não chega, né, Daniel? A gente agora está mais centrado assim, em ter uma comunicação de estágio com o nosso escritório de carreira, com essa ponte que eu estou fazendo. Eu lembro do primeiro dia que a gente conversou, né, Jane, fazendo aquela... Nem eu conhecia direito a empresa, e a Jane falando, eu fui estudar, fui entender, eu falei, nossa, a gente pegou um tubarão gigante, uma baleia gigantesca, assim, para a gente trabalhar. Eu falei, caraca, olha... A gente está à disposição, assim, para fazer também palestras com grupos menores de cada engenharia, se necessário, também. Pô, legal, Daniel. Tem algumas disciplinas que abrem também até para enriquecer esse tipo de conteúdo para os alunos. Geralmente, cada engenharia dentro da Poli tem uma disciplina chamada Introdução à Engenharia, e também tem algumas outras, enfim, no final do curso, onde existe esse espaço, né? E alguns professores já abriram esse espaço. Já voltei na UFRJ pelo menos 2 vezes para fazer palestra, mas para uma turma específica, e a gente usou o auditório uma vez também. Se não me engano, foi até do bloco C, mas um pouco mais direcionado, né? Com certeza. E, assim, cabem várias engenharias na empresa de vocês, né? Então, e como a gente agora vai estar com o Polivaga, Jane, desculpa, vocês vão estar podendo publicar outras vagas também, como o Daniel falou, da parte administrativa, e de repente está faltando alguém de RH, a gente ajudar você, porque tem engenheiros de produção que querem estar em RH, né? Gente fera com a parte de ferramentas computacionais, então a gente vai ajudar vocês. Então, meu muito obrigada. Gente, visitem, vocês que estão aí assistindo a nossa palestra virtualmente, visitem o stand da empresa para que vocês possam aproveitar e trocar aí informações. Daniel, querido,
como ex-aluno, assim, você é nota 10, muito obrigada, tá, por estar conosco aqui e nos ajudar a construir essa parceria. Passo a palavra para vocês, para a gente se despedir. E obrigada, Vero Solution, Jane, quando você precisar de uma empresa para fazer um ambiente Já online assim, estou apaixonada já. conte aí com a Vero Solution, nossa equipe que está aí nos bastidores. Obrigada. Legal. Alice, muito obrigado, o pessoal da Vera Solutions também, a Jane também. Acho que muito feliz pela iniciativa e também de voltar aqui, né? Agora como ex-aluno. Legal, gente. Olha, muito obrigada. Coloquei no chat as nossas redes, coloquei também o meu LinkedIn. Daniel, coloquei o seu também. Então, quem quiser mandar pergunta lá para a gente, né, quiser tirar alguma dúvida, também pode usar esse canal aí, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado a todos.